e eu passo a palavra aí para você. Boa noite a todos. Queria agradecer a André e a Valesca pelo convite, pela recepção calorosa, a todos os presentes que estão assistindo. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Ok. Então, vou começar aqui a apresentação. Bom, o 23 Sul é um coletivo de arquitetos. Eu não sei por que são só homens, porque, na verdade, muitas colegas mulheres na faculdade, mas nós nos conhecemos no curso de arquitetura da Universidade de São Paulo. Éramos de anos diferentes e foi através de um projeto de extensão universitária que a gente começou a trabalhar juntos. A gente estava desenvolvendo um projeto de um centro cultural para uma comunidade na periferia de São Paulo, que é a Coab Raposo Tavares, e a pedido dessa comunidade, eles pediram para os alunos da universidade desenvolver o projeto de centro cultural. Foi nele que a gente começou a trabalhar junto e logo na faculdade a gente foi vendo que a gente tinha muito mais força junto do que separado. Então, a gente resolveu juntar as nossas forças e montar o escritório. Isso estava no terceiro para o quarto ano da faculdade, então eu era dos mais novos. Uns já estavam se formando, já acabaram de se formar, fizeram um projeto junto conosco, e outros, como eu, ainda estavam no meio do curso. E da faculdade a gente foi procurar um lugar para trabalhar, montar o nosso escritório, e a gente foi parar no Galpão. O Galpão é um espaço que fica na Vila Madalena, em São Paulo, um bairro bastante conhecido da cidade pelos bares e restaurantes, mas na época ele era um bairro que ele era frequentado por muito estudante universitário, porque ele era um bairro que ficava entre o centro da cidade e a universidade. E alguns estudantes da faculdade de arquitetura da USP se juntaram, pegaram uma antiga oficina mecânica e transformaram no escritório. Então dá para ver as pranchetas, o pessoal desenhava à mão naquela época, era tudo muito diferente. E o espaço foi passando de geração em geração. Então esses arquitetos foram ficando mais velhos e resolveram mudar de espaço. E aí os estagiários desses arquitetos resolveram montar um escritório, e aí depois essa segunda geração de estagiários se formou arquitetos, e hoje em dia é um escritório chamado Una Arquitetos, um escritório bastante conhecido aqui em São Paulo, e os estagiários deles saíram, os Una Arquitetos saíram desse espaço, os estagiários também montaram o escritório, e depois nós somos a quarta geração de estagiários, que foi... Então, um dos meus ex-sócios, ele era estagiário desse escritório e ao saírem do espaço, a gente alugou o Galpão, que é o nosso espaço de trabalho hoje, um espaço de trabalho coletivo. Então, a nossa prática está sempre baseada em muita discussão, muito trabalho em grupo. A gente está sempre discutindo coletivamente as questões, o que é sempre muito importante. Imagino que na faculdade vocês façam esse trabalho em grupo, e isso é uma atividade muito importante para o arquiteto, conseguir ter os seus momentos individuais também, mas poder debater as próprias ideias de projeto. Acho que isso é fundamental. E desde 2006, a gente tem desenvolvido, já vai fazer 15 anos que a gente começou a trabalhar junto, e a gente tem desenvolvido projetos em diversas escalas, desde projetos residenciais, projetos de equipamentos públicos, como essa escola que a gente fez em Bauru, até projetos ligados à mobilidade urbana, urbanismo, planejamento urbano. Então,
Eu queria começar por esse projeto, que é um dos primeiro projeto nosso de terminal de ônibus que foi construído, porque infelizmente na nossa carreira a gente acaba projetando muita coisa que não acaba sendo construída, e esse foi o primeiro projeto que foi construído. Eu gosto bastante dessa foto porque mal dá para ver o nosso projeto aqui no meio. Aqui, nessa parte mais acima, a gente enxerga a rodoviária de Ribeirão Preto, né, que é um município que fica no norte do estado de São Paulo, um município que tem cerca de 500 mil habitantes, e é uma centralidade, né, dessa região do estado. E ao lado desse terminal rodoviário, da rodoviária da cidade, foi feito o único terminal de ônibus da cidade, que fica logo aqui. E eu digo que eu gosto dessa imagem, né, de você ter dificuldade de enxergar o terminal, pelo fato de você viver no ambiente urbano hoje, ele é um ambiente repleto de informação, né, e a gente fica com aquela ideia de que o meu projeto vai ter que aparecer mais do que tudo, e fica todo mundo querendo aparecer no meio da cidade. A gente vive num ambiente bastante caótico, com bastante informação visual, e para nós a arquitetura ela é uma oportunidade que a gente tem de organizar o espaço, de organizar a paisagem, enfim, às vezes trazer um pouco de paz para os olhos, né? Conseguir deixar a coisa um pouco mais tranquila. Então, por isso que a gente tentou fazer uma intervenção que fosse leve, que fosse singela. Então, essa daqui é a implantação do terminal, onde você vê aqui ao sul o córrego Ribeirão Preto, que dá nome à cidade, a avenida, que fica junto ao córrego, e o terminal de ônibus situado aqui junto da avenida. O que acaba acontecendo é que você tem as plataformas, que ficam aqui paralelas à avenida, e ao fundo a gente organizou, no fundo da última plataforma, todo um programa de apoio ao terminal. Então a gente tem aqui desde bilheteria, esse projeto aqui contava, Ribeirão Preto é uma cidade que faz muito calor, então eles fizeram uma sala de espera para você esperar o ônibus com ar-condicionado e televisão aqui. E você tem também uma série de sanitários. Um projeto de terminal de ônibus, ele precisa contar com sanitários públicos, ele precisa contar com sanitários públicos para pessoas com deficiência, ele precisa contar também com sanitários para os funcionários da administração do terminal, para os motoristas de ônibus, para o pessoal da limpeza e do segurança. Costuma-se fazer banheiros separados para essas equipes diferentes, porque costumam ser equipes contratadas por empresas terceirizadas. Então, acaba que você faz muito banheiro dentro do projeto de terminal de ônibus, e todos eles são dimensionados por uma norma, né, do Ministério do Trabalho, que é conhecida como NR24, e ela estabelece os parâmetros da quantidade de bacias sanitárias que você precisa ter por pessoa que vai frequentar esse terminal, além das salas administrativas que você tem também. Aqui ao fundo, também você tem uma outra parte técnica, com caixa d'água. Aqui você tem também uma subestação elétrica para abastecimento de energia, e você tem também depósitos de lixo. O lixo que é retirado da estação é levado aqui para trás, ele fica longe da parte ligada com o público. Tá? E aqui em cima, além das paradas do terminal propriamente dito, das plataformas de embarque e desembarque, você tem um local também para o estacionamento dos ônibus que não estão em operação. E aqui no corte transversal, a gente consegue ver um pouco melhor o partido do projeto, onde a gente quis fazer uma cobertura muito simples, né, uma cobertura reta, com uma leve inclinação. Então, com isso, a gente fez com que o caimento das águas fluviais seguisse a própria
o próprio caimento da estrutura, da cobertura, e levasse a água para esse edifício de apoio, que levaria a água até o chão. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir a espessura da cobertura para deixá-la mais fina e leve possível, como se fosse uma folha de papel que tivesse aqui cobrindo as pessoas no terminal. Aqui uma imagem do que seria o terminal visto de fora. Então, eu acho interessante a gente olhar para um terminal de ônibus. Ele é um projeto que, principalmente, passa pela questão da cobertura. Né? A cobertura é uma parte muito importante, né, do projeto. E essa cobertura ela é importante, principalmente da forma como você vê ela de baixo para cima. Né? O forro dessa cobertura é importante compatibilizar o que vai passar aqui nessa cobertura, as instalações elétricas, a parte de comunicação visual das placas, né? Todos esses elementos eles vão fazer parte do projeto, eles vão ficar bastante visíveis. Aqui uma outra foto da lateral do terminal, onde você consegue ver um outro ângulo do projeto. Outra coisa que era importante para a gente queria que a estrutura fosse leve, que os pilares fossem bastante delgados. Então, uma das coisas que a gente acabou fazendo foi amarrar a estrutura do edifício ao edifício de apoio que fica no fundo do terminal. Ele é um edifício de concreto e, ao escorar a cobertura metálica nesse edifício de concreto, ele ajuda com a parte de estabilização da estrutura, fazendo com que esses pilares pudessem ser mais finos. Essa aqui é uma outra imagem que é interessante, onde a gente pegou a travessia entre as plataformas, né, que é feita com essa travessia elevada. A gente utilizou uma cobertura de vidro. Por quê? Para que houvesse mais luz nos momentos de travessia, para que o motorista do ônibus pudesse ver os pedestres atravessando com mais atenção. E aí é interessante essa imagem como a gente vê a cidade aqui no fundo do terminal, né, e como a cobertura vira você sente que está um pouco do lado de fora, né, quando você está dentro do edifício. Aqui uma imagem noturna. E agora com a vista no sentido contrário. E essa imagem também é interessante, né? Você vê que a cidade do outro lado do rio ela começa a subir aqui uma montanha, você vê os prédios aqui do outro lado. Então, ele tenta se integrar com a paisagem da região. Isso é uma questão importante, né? Qual que é a altura que essa cobertura tem que ter? Ela não pode ser baixa demais para que os ônibus possam passar, e ela não pode ser alta demais para que a chuva também acabe não entrando. Uma outra imagem. Então, como eu disse, esse foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu, e aí, a partir desse projeto, a gente conseguiu refinar alguns dos conceitos que a gente desenvolveu nessa primeira proposta. Então, por exemplo, uma das críticas que foram feitas a esse projeto é justamente que esse espaço entre as coberturas aqui, que é aberto, acabava molhando muitas das pessoas com uma chuva muito forte. Então, a gente foi desenvolver o próximo projeto já na cidade de São Bernardo do Campo, e foi tentar trazer uma nova solução para isso. Então, a cidade de São Bernardo do Campo fica na região da Grande São Paulo, tá? O terreno do terminal fica localizado aqui onde está essa mancha vermelha. Aqui do lado direito a gente vê a rodovia Anchieta, que é uma rodovia que liga São Paulo ao Porto de Santos, no litoral. O centro de São Bernardo do Campo fica do lado de cá, e esse daqui é um bairro mais residencial. Tem outras atividades aqui, evidentemente, mas ele fica um pouco mais afastado das atividades centrais. Então, esse seria um terminal de ônibus utilizado por pessoas que estão pegando ônibus que vêm de uma região mais periférica da cidade, né, que vem
ou de outros municípios nos arredores, entram aqui no terminal para pegar um ônibus em direção ao centro. Então, ele é um terminal onde você vai fazer a mudança de um ônibus para o outro. Aqui a gente vê a primeira parte do projeto, que é o estudo funcional, onde você faz os estudos justamente da entrada e saída dos ônibus no terminal. Então, aqui, nesse caso, você tem uma entrada e duas saídas. Você tem o trajeto do ônibus azul, que vai nesse sentido de cá, entra pela Estrada dos Alvarengas, passa aqui nessas duas plataformas e sai por aqui. Tem também os ônibus que vêm do sentido da Estrada dos Alvarengas, no outro sentido, entra por aqui e vai para cá também. Alguns deles, eles passam apenas as plataformas das pontas, os verdes, e os vermelhos, eles vão passar nessas duas plataformas também. Então, você vê que as plataformas têm sentido único e você tem duas plataformas indo nesse sentido aqui da esquerda e dois no sentido da direita. E o que a gente acabou fazendo nesse caso foi tentar criar um certo isolamento dos ônibus em relação às avenidas principais, né? Na verdade, essa aqui é uma avenida principal, essa é uma outra avenida importante, essa é mais uma rua de bairro, né? E aí o que a gente tentou fazer aqui foi colocar a parte dos edifícios de apoio do terminal junto a essas ruas, criando uma fachada, né, para esses espaços, deixando os ônibus aqui no outro sentido. Então, aqui a gente acabou colocando lojas, criou uma pequena praça diante dessa rua mais local, né, que é uma rua mais tranquila, assim, com menos movimento, criando aqui um espaço mais interessante. E aqui do outro lado, né, da avenida, o acesso principal do terminal, um bicicletário e o resto da parte ligada à bilheteria, administração, sanitários públicos, mas aqui do lado de cá. Aqui desse lado uma caixa d'água, e nesse caso aqui a parte de lixo ficou aqui embaixo, e a parte de chegada de elétrica aqui nessa ponta de cá. Aqui dá para ver um pouco melhor as plantas, né? Bilheteria, informação, quadro elétrico, serviço gerador, cabine primária, o bicicletário junto do acesso principal, um pronto-socorro, máquinas de recarga de bilhete único aqui também, o sanitário para a pessoa com deficiência do lado de fora, e isso é uma questão também que se pergunta, por que o sanitário tem que ficar do lado de fora? Bom, imagine você que você não consegue ir ao banheiro sozinho por conta da sua deficiência, e você precisa do auxílio da sua mãe, você precisa do auxílio da sua esposa, ou do seu marido, enfim. E você é homem e uma pessoa de outro gênero vai te auxiliar, como é que você faz? Você entra no banheiro masculino, quem que vai no banheiro feminino? Fica uma dúvida, né? Então, por isso que você precisa colocar o banheiro do lado de fora. A normativa mais recente, que mudou recentemente, pede que você tenha em locais públicos um sanitário acessível para a pessoa com deficiência fora e outro dentro, para permitir também que a pessoa com deficiência que tenha mais autonomia possa ir ao banheiro junto, se eu estou com um amigo meu, que é homem, também vou ao banheiro junto com ele, no mesmo espaço, continuamos conversando, lavando as mãos aqui, e conseguimos voltar aqui para pegar o ônibus. Então, essa é uma questão que também mudou em relação a esse projeto. Para cá a gente tem uma parte com dispensa e depósito também, de cones e material de sinalização, sanitários para a equipe administrativa, uma pequena copa, e a área de administração do terminal aqui na ponta. O pessoal vai ficar falando no microfone, atenção, certos passageiros, etc., né, os gerentes e toda a equipe que opera o edifício, né? Aqui do outro lado a gente tem uma sala dos operadores, e esses operadores são as companhias de ônibus, que também precisam de uma sala própria, né? E essas equipes também vão ter um refeitório
e vão ter os sanitários dos motoristas de ônibus e das outras equipes de limpeza e segurança, como eu mencionei. Aqui do outro lado, um outro balcão de informação, uma outra bilheteria, tem bilheteria nos dois acessos, e o depósito de lixo aqui no fundo. Aí, nessa perspectiva isométrica, a gente entende um pouco mais o conceito da arquitetura, né, como eu falei. Então, a gente resolveu implantar os dois edifícios paralelos às ruas principais, criando essas fachadas aqui para a rua, né, dando uma ideia de edifício para esse terminal de ônibus, não ficar com aquela cara de, enfim, de uma simples cobertura que está ali com os ônibus aparecendo. Dá uma cara mais urbana, cria uma fachada ativa, né, dá uma animada um pouco maior no espaço público. E sobre esses dois edifícios, a gente fez essas grandes vigas metálicas que apoiam a cobertura. Então, no final das contas, a gente acaba desenhando um pórtico que cobre aqui o terminal e abriga bem ele da chuva, diferente do outro projeto que a gente fez em Ribeirão Preto. Aqui, por exemplo, a gente acabou, entre essas coberturas, colocando uma pequena cobertura de vidro, que permite a entrada de luz natural, e também ela é espaçada, então essa cobertura de vidro está apoiada sobre essas vigas principais. Então, com isso, você cria um respiro para que os gases do escapamento dos ônibus possam escapar pela cobertura. Essa cobertura não pode ser estanque, fechada, ela tem que ter alguma ventilação. Aqui a gente pode ver um pouco da topografia também, que é ligeiramente acidentada, e aí essa praça aqui faz o acerto do nível para que o terminal fique numa cota só. Aqui na época a gente não utilizava o Revit ainda, quando a gente fez esse projeto, os estudos feitos no SketchUp, e a gente também tentou tornar essa cobertura mais leve, então existe uma ideia de afinar o desenho dessa cobertura nas pontas para dar uma leveza maior para o desenho que estava sendo colocado ali. Outras imagens aqui agora da outra esquina. E é interessante que essa viga, né, que fica aqui, ela une, né, essas várias coberturinhas pequenas que a gente tem e dá uma ideia de unidade para o conjunto. Outra questão que é importante aqui é a questão cromática, né? A gente estava utilizando cores assim mais um cinza, cores um pouco mais sóbrias, né? A gente gostaria de usar um roxo, né? Que seriam cores, enfim, cores que a gente escolheu. E aí aconteceu uma coisa curiosa, o projeto e a obra foi toda desenvolvida durante a gestão do PT no município de São Bernardo. E aí a obra foi inaugurada durante a gestão do PSDB, né? Mudou o partido do prefeito. E aí o prefeito resolveu pintar tudo de azul, porque azul é a cor do PSDB. Então, depois dessa, a gente parou de pintar os nossos projetos com tinta. A gente acabou utilizando sempre branco, ou preto, ou a própria cor do material. A gente começou a evitar cada vez mais usar o uso da tinta nos projetos, né? O uso cromático. Aqui um pouco das imagens. Essas imagens a gente costumava fazer para a gente mesmo entender um pouco o projeto, não era algo que vinha tanto que não é um render sofisticado, era uma ferramenta que a gente usava para entender um pouco melhor a questão do espaço, né? Aqui algumas fotos da obra. Então, a gente vê as duas estruturas de apoio aqui nas pontas, os pilares aqui em preto e a cobertura sendo montada. Aqui, esses buracos escuros
foram buracos necessários para fazer a montagem da estrutura metálica com parafusos. Então, o operário coloca o braço aqui por dentro e aperta esses parafusos por dentro da viga. E aí aqui as pistas do terminal sendo construídas também. E um pouco do detalhe da cobertura. A gente usou uma solução parecida que a gente tinha feito antes. A gente colocou a estrutura inclinada junto com a inclinação da telha, mas dessa vez ela está presa a vigas que vão de fora a fora e dão continuidade aqui à estrutura. E aqui o detalhe da claraboia que eu mencionei anteriormente. Outras fotos de obra, essas já no momento mais avançado, que a gente já vê a cobertura finalizada, que dá um efeito bastante interessante dessa relação do plano inclinado com as vigas que passam de fora a fora, né, e os efeitos de luz que a gente tem também, de luz e sombra, que dão um jogo de luzes bastante interessante, e a cobertura que afina nas pontas, né, ela afina tanto de baixo para cima como de cima para baixo, para que ele fique uma linha só quando você veja do lado de fora. A gente utilizou uma telha ondulada também, uma ondulação pequena como forro também. E aqui, junto aos pilares, você vê as descidas de águas pluviais, que vão aparecer a cada 4 pilares, né? Então, na verdade, a água que está vindo cai daqui para cá e daqui para cá e daqui para cá. Ou seja, a saída das águas é sempre uma solução difícil quando você faz um projeto de cobertura, né? Porque ela nunca pode passar onde as vigas estão, né? Por um motivo óbvio, né? Se você tem a viga, a calha não passa. Se você tem a viga, a descida de água da chuva não pode receber a água. Aqui as paredes de concreto também, que fazem a contenção aqui de terra daquela saída dos ônibus que iam para outra avenida. E aqui a gente tem a imagem do nosso render de estudo. E aqui do projeto finalizado. Aí, como eu falei, tudo pintado de azul. Então, essa elevação do terminal, né, que ficou bastante esbelta, bem fina mesmo. A visão oposta do fundo do terminal, ainda com as obras quase prontas. Uma visão interna, né, parecida com aquela da foto que a gente viu anteriormente, os pilares, a descida de águas pluviais também. Os vidros aqui da cobertura, a gente havia mencionado, com as tomadas de luz. Também desenhamos aqui os guarda-corpos, porque a plataforma dá acesso para um lado só, então do outro lado a gente fez um guarda-corpo com bancos, também banco de concreto. E aqui a pequena praça que a gente desenhou como escadaria, né, para os skatistas e para, enfim, pessoas que queiram sentar por aqui, as lojas que ainda não haviam sido abertas. Aqui você tem uma guarita que faz a vigilância da entrada e saída do terminal. Temos uma equipe de segurança que fica aqui. E aqui o terminal em operação. Algumas imagens noturnas. E em seguida é um projeto que a gente fez para a estação São Paulo Morumbi da linha amarela do metrô de São Paulo. Tá? Essa aqui é a rede de metrô de São Paulo. A linha amarela é essa daqui, sai do centro de São Paulo, a Estação da Luz, e vai até o sudeste da cidade. E ela é uma estação que fica próxima ao estádio do Morumbi, o estádio do São Paulo Futebol Clube. Então, uma estação que teoricamente seria... Teoricamente não, né? Ela é utilizada pelos torcedores de São Paulo para irem aos jogos. Não havia uma estação de metrô próxima e acabou sendo inaugurada agora faz uns 2 anos essa estação.
E aí o que acontecia era o seguinte, havia um projeto básico que foi feito pelo metrô de São Paulo, e nós fomos contratados para fazer o projeto executivo da estação. Né? A gente deveria apenas fazer o detalhamento do projeto que vocês estão vendo aí. E era um projeto de arquitetura um pouco esquisito, porque tinha umas decisões estranhas, assim, que a gente não concordava. Por exemplo, o terminal de ônibus, ele era, na verdade, coberturas pequenas e que para você chegar do outro lado, você precisava atravessar na chuva. São Paulo é uma cidade que chove muito. Enfim, então a gente tinha algumas críticas. Outra questão que era importante é que eles tinham decidido fazer toda a parte técnica do metrô nesse edifício, que tinha 12 metros de altura, que a gente também achava desnecessário num terreno tão grande quanto esse. E aí a gente começou a analisar o projeto e chegou à conclusão de que o terminal de ônibus não funcionava. Ele tinha alguns problemas funcionais e a gente, por conta da nossa experiência prévia com esse tipo de projeto, a gente se deu conta disso. E a partir desse problema técnico do terminal, a gente começou a pensar a solução de desenho. Então, a gente fez uma nova proposta para o desenho funcional do terminal, que adequava o dimensionamento das pistas e aumentava o número de berços para a parada dos ônibus. Só que isso entrava em conflito com o projeto que havia sido feito anteriormente. Então, com isso, o metrô de São Paulo pediu para que a gente fizesse uma revisão do partido arquitetônico. E aí o que a gente acabou fazendo foi pegar o edifício que tinha 3 andares anteriormente aqui, e aí a gente resolveu usar o princípio do posto de gasolina. Vamos colocar o posto na esquina. O que o posto faz? Coloca toda a parte de apoio junto ao muro, né? E deixa a esquina livre para a entrada dos carros, etc. Como se a gente criasse um segundo fundo aqui para o projeto, né? Então, a gente teria o fundo do terminal e atrás desse fundo teria a parte técnica, que não tem interesse algum de você ficar mostrando como nesse edifício enorme aqui no centro do terreno. A gente achou que essas instalações deveriam ser coadjuvantes do projeto. Então, a gente empurrou para o fundo e deixou o acesso do metrô na esquina. Né? O acesso da estação fica na esquina, dos 2 lados da rua, o terminal no meio e as salas técnicas e operacionais aqui ao fundo. Então, esse daqui já é o projeto desenvolvido. E aí a gente pegou tanto a área do acesso do metrô quanto do terminal e fez uma cobertura única, fazendo com que o trajeto do pedestre estivesse 100% do tempo coberto. E aí, para convencer os técnicos do metrô da nossa solução, a gente construiu uma maquete física, e aí foi até engraçado, porque na reunião o pessoal subiu em cima da cadeira para tirar foto, falou, pô, não vejo uma dessa desde a faculdade, né? Foi muito importante para convencer os arquitetos do metrô a desenvolverem essa solução. E aí a gente tinha uma ideia de partir dos ângulos, né, que o terreno nos dava. Então, a gente tinha o fundo do projeto, a perpendicular desse fundo, e esse ângulo dessa outra rua aqui que a gente acabou acertando para um ângulo de 45 graus. Então, a gente pegou esse eixo de 45 graus, fez essas vigas e fez essas vigas neste sentido também. Então, criava uma retícula um pouco diferente para cá. E aí, desde o início do projeto, a gente começou a perceber que as sombras que esse vigamento fazia criavam um desenho interessante e a gente resolveu propor essa cobertura com vidro. Né? A gente já via. E aí, essa cobertura está apoiada sobre paredes de concreto, e essas paredes de concreto elas tinham ângulos diferentes, de tal forma que o sombreamento dessa estrutura sobre as vigas criava desenhos interessantes e desenhos que mudavam ao longo do dia. Né? Conforme o sol vai se mexendo ao longo do dia, esse desenho também vai mudando. Do
térreo para baixo, como é que funciona o projeto do terminal? Você tem os dois acessos, onde você desce no lugar, desce uma escada rolante, ou você desce a escada rolante e atravessa por debaixo da rua. E chega no nível dos bloqueios, das catracas. Aqui você passa das catracas, desce por um poço que está fora da plataforma da estação. Ele é um poço que fica fora do eixo da via do trem. E você daqui chega num mezanino, e desse mezanino você distribui para os dois lados da plataforma, né? No caso dessa linha, os trens passam pelo meio e a plataforma é lateral. Aqui é um pouco da planta do térreo. Em azul aqui a previsão de uma outra linha de monotrilho que chegaria aqui até a estação. Esse projeto, até onde eu sei, ele foi abandonado, essa extensão dele até chegar aqui, por uma questão técnica e do traçado que não permite. O projeto executivo, a planta do térreo, então a gente consegue ver um pouco melhor os acessos e essa questão dos ângulos, né? Então, a gente escolheu esses ângulos que o terreno deu para a gente, e a partir deles a gente foi desenhando a geometria desses espaços. Aqui o nível dos bloqueios, então o acesso que vinha lá de cima da escada rolante, né, que você chega na estação, desce a escada rolante por aqui, mais aqui ao fundo você tem acesso ao elevador, um vazio aqui e uma passarela que vem direto e liga até o terminal de ônibus, que está aqui. Ou você pode vir para o terminal de ônibus por aqui, e um acesso a um shopping que fica do outro lado dessa avenida aqui também. Você pode atravessar pela faixa de pedestres e acessar a estação por aqui. Ou seja, a gente fez com que o térreo da estação fosse bastante permeável. E aqui a gente vê as paredes de concreto, né? Uma parede aqui que se interrompe com uma passagem para cá, uma outra parede paralela, outra a 45 graus, então, girando essa geometria. Aqui, na parte de baixo, as salas técnicas e operacionais. O bicicletário também, junto da estação. Então, descendo essa escada aqui, você chega nesse espaço, que é esse espaço aqui dos bloqueios, e daqui você passa pelas catracas e desce para chegar nas plataformas. Aqui o desenho da cobertura, que no projeto executivo, com o desenvolvimento, ele mudou bastante. O que acabou acontecendo é que a gente descobriu que, utilizando aqueles ângulos diferentes, a gente tinha uma perda de vidro muito significativa, porque você tinha que cortar os vidros que vinham em placas retangulares em pontas. Então, essa perda desse vidro era muito alta e isso aumentava o custo do projeto. Então, o que a gente acabou fazendo foi utilizar o grid quadrado, mas perpendicular, na diagonal, vamos dizer assim, a 45 graus em relação aos eixos principais do projeto que a gente tinha. E aí a gente acabou, por conta da questão do... Né, a gente ficou com muito medo do vidro na cobertura, se não ia ficar muito quente. E aí o que a gente acabou fazendo foi um estudo, né, com uma empresa especializada em conforto ambiental, para tentar minimizar essa questão. Então, a gente fez um estudo do percurso do Sol ao longo do dia e acabou fazendo o seguinte: nos locais onde havia permanência de pessoas, a gente acabou utilizando uma predominância de vidros opacos, que seriam esses cinzas, e uma quantidade menor de vidros transparentes. Em contrapartida, nos locais onde não havia permanência, eram locais de passagem, ou em cima das pistas, dos terminais, do terminal de ônibus, a gente inverteu essa lógica. Então, a gente teve uma predominância de vidros transparentes e menor quantidade de vidros opacos. Aqui também a gente acabou, em cima das pistas, fazendo módulos onde não haveria vidro, para que houvesse a ventilação dos ônibus também, dos gases dos ônibus que precisam escapar. E nas bordas
né, junto àquelas paredes que a gente tinha visto que o efeito da sombra nas paredes era muito interessante. Então, quando o vidro chegava junto da parede, ele era sempre transparente também, né, que gerou esse desenho aqui a partir desses estudos. Aqui os cortes do projeto executivo. Então, aqui a gente vê a cobertura. Outra coisa interessante que para falar sobre a cobertura é o caimento dela, né? Então, na verdade, a gente tem essa face aqui, ela está paralela ao edifício principal. Essa daqui também, ela está plana. E aí você tem um caimento nesse sentido. Então, a água cai daqui para cá e daqui para cá. E aqui a gente tem uma cumieira ao contrário, uma cumieira baixa, né? Um telhado borboleta. E toda a captação de água da chuva é feita nesses dois lugares aqui com um sistema chamado EPANS, que é um sistema onde a cobertura está sempre molhada e ele puxa a vácuo a água e você consegue ter uma cobertura mais eficiente com inclinações menores. Então, a gente tem uma inclinação aqui de 1% só nesse vidro. Acho que é 2%, se eu não me engano, porque com 2% ele melhorava a questão da limpeza do vidro. E aí, com 2% apenas, que é uma inclinação muito baixa, você conseguia levar toda a água aqui para esses pontos de coleta de água da chuva. Então, aqui dá para ver, né, um pequeno caimento aqui da cobertura, mas esse trecho aqui ela foi cortada no trecho plano. Aqui a gente já vê ela caindo, ó, caindo para cá até o momento da tomada de águas pluviais. Então, é muito importante essa questão da cobertura, né? Como é que você tira a água da chuva da sua cobertura. Isso no terminal é fundamental. Aqui já um corte para o acesso à parte da plataforma, à parte do túnel, né? E a distribuição do mezanino até a plataforma dos trens. Aí aqui os renders que a gente fez do projeto, né? A gente consegue até ver um pouco dessa diferença dos vidros aqui, as paredes de concreto e a estrutura branca. Um grande banco para fazer essa separação dessa praça que sobrou aqui na frente e o terminal de ônibus. O acesso principal, com a escadaria. Aqui a vista de baixo do acesso principal. E aqui as obras da estação. Então, aqui a escavação dessa parte do bloqueio, o poço para a chegada do acesso, a área da plataforma, o mezanino sendo construído. Aqui uma outra fase da obra, aqui a gente já está em cima do edifício de apoio. Já estava sendo executado aqui na frente, essa parte ele era executada em cima da terra, e aqui ele tem um andar inferior, né, onde você tinha um apoio ligado àquele nível das catracas. Aqui as paredes, né, de contenção do concreto, você tem sempre uma parede primária, uma manta de impermeabilização e a parede secundária da contenção. E dá um baita medo você ver uma obra desse tamanho, que foi você que projetou, você fica realmente meio assustado, né? Se dá alguma coisa de errado, realmente, a gente fica bastante aflito. Pompeu. Pode falar. Vocês fizeram os projetos arquitetônicos e os complementares também? A gente fez em parceria com outras empresas, na verdade, né? Então, na verdade, esses grandes contratos acabam sendo pegos por grandes empresas de engenharia e eles acabam subcontratando algumas das disciplinas e a gente acaba trabalhando, fazendo a disciplina de arquitetura para eles, que acabam gerenciando o contrato como um todo. E esse projeto durou quanto tempo para elaboração? Não é nem para execução, para elaboração. Olha, foram acho que 3 anos de projeto. É um processo bastante lento, porque ele exige diversas aprovações com os órgãos competentes, o pessoal do metrô, né? É bastante gente dando palpite também no projeto, então é um processo que demora muito. A gente também queria colocar alguns acabamentos que não estavam
na lista de materiais do metrô, isso também gerou um debate maior. Aqui foram umas fotos de drone que a gente fez durante a obra da montagem da cobertura. A cobertura ela era montada por módulos, né? Eles iam montando os módulos no chão e depois içavam esses módulos e iam encaixando eles aqui sobre o terminal. A montagem dos vidros, dos painéis, todos quadrados. E aqui seriam os buracos, né, para a exaustão dos gases. Ó, aqui é o içamento das peças prontas que vão encaixando aqui nas demais partes da cobertura. E aqui as fotos do terminal finalizada. Então, a gente quis usar esses materiais bastante simples, né? A gente pensou em fazer um painel colorido aqui, alguma obra de arte, etc e tal. Mas aí a gente, quando viu essa questão da sombra, falou, poxa, a própria sombra da cobertura já faz esse desenho no painel. E é um desenho que vai mudando ao longo do dia, que a gente achou muito interessante. E aqui é interessante nessa foto que a gente consegue ver com bastante clareza a diferença da incidência de luz com o vidro opaco, o vidro transparente, que é um vidro com uma película que reduz a incidência de calor dentro da cobertura. E aqui a gente vê nessa luz mais forte a parte onde não há vidro. Então a gente fez o teste no verão, não dá para dizer que fica fresco embaixo do vidro, mas fica menos quente do que... É que o contraste é muito grande quando você entra embaixo da terra, realmente fica muito fresco, né? Mas aqui em cima do terminal a gente conseguiu uma condição de conforto bastante satisfatória, na verdade. A gente ficou bastante aliviado com isso. Aqui também no chão, né, fica bastante clara essa questão da sombra, das sombras diferentes. O céu, que também aparece em alguns momentos, outros não, também gera um desenho interessante. Aqui é a foto do acesso principal. Outra foto do acesso principal. As escadas. Mais uma outra situação da projeção da sombra sobre as empenas. Aqui a saída de quem está saindo do metrô. A parte dos bloqueios também tem uma tomada de luz que dá direto no terminal. O acesso para os níveis inferiores. E aqui uma vista da área externa. Já mais à noite. E aqui, né, a gente gosta bastante dessa foto porque é como as pessoas acabam se apropriando do espaço, né? A gente, como arquiteto, não tem muito controle do que vai acontecer com o espaço que a gente projeta, principalmente no espaço público, né? E acabou que o espaço teve uma ocupação bastante interessante. E é muito legal, né? Porque como é na cidade que a gente vive, que a gente trabalha, de vez em quando eu encontro com alguém e falo, ah, passei na frente da estação que você projetou, pô, ficou super legal. Outro dia minha mulher pegou o metrô, aí eu ouvi alguém falando que a estação estava muito bonita, me contou toda contente, então tem essa satisfação também. E aí, por fim, eu queria mostrar mais um projeto para vocês, que é um projeto que a gente fez para o centro de São Miguel Paulista. São Miguel Paulista é um bairro na zona leste de São Paulo. Foi um concurso que a gente fez para fazer um projeto de requalificação urbana e segurança viária para o centro dessa região. Tá? Então, ele foi um projeto que foi feito junto com a Prefeitura de São Paulo e a iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito, que é uma iniciativa internacional para a segurança no trânsito.
E aí, todo o projeto está baseado no seguinte, que 1,25 milhão de pessoas morrem no trânsito no mundo inteiro anualmente, né? Isso em 2016. Se nada for feito, esse número chegaria a 1,9 milhão em 2020. Né? O que leva, assim, a... uma pessoa morre a cada 30 segundos no acidente de trânsito, se a gente olha para aqueles números. E é a principal causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos. E a segunda principal entre crianças de 5 e 14. Então, ele vira um problema de saúde pública, né? E aí, na década de ação pela segurança do trânsito de 2011 2020 das Nações Unidas, a iniciativa Bloomberg fez esse trabalho de comunicação, fiscalização e de desenho urbano e mobilidade como formas de diminuir aumentar a segurança no trânsito e diminuir as mortes no trânsito. Ou seja, através do desenho das nossas ruas e calçadas, a gente conseguiria diminuir o número de mortes das pessoas. E aí, o que a gente vê nas cidades hoje? A gente vê o privilégio do automóvel individual, em seguida, o privilégio do transporte de cargas, também é privilegiado, depois você vê o transporte público, as bicicletas, e por último, você vê os pedestres, né? Então, você vê uma pirâmide de prioridades. E a ideia do projeto é inverter essa prioridade, colocar as pessoas em primeiro lugar, depois o transporte público, depois as cargas, e, por fim, o transporte individual. Esse daqui é um mapa da cidade de São Paulo, só que ele não é um mapa qualquer. Isso aqui é um mapa dos boletins de ocorrência com acidente com vítima no trânsito de São Paulo. Ou seja, cada bolinha dessas que vocês veem nesse mapa é um acidente com vítima em um ano em São Paulo. Então, você vê o desenho das avenidas claramente marcado pelos acidentes de trânsito. É uma coisa, essa imagem aqui é alarmante. Então, em São Paulo, 160 mil pessoas foram feridas e 6 mil morreram em acidentes de trânsito entre 2010 e 2014. E aí, nesse ponto vermelho, fica a região de São Miguel Paulista, né, no extremo da zona leste da cidade de São Paulo. Então, São Miguel foi pioneira, né, porque nenhuma cidade fez um projeto como esse, numa área de 500 mil metros quadrados e a 24 quilômetros do centro da cidade, né? E, enfim, a ideia de fazer o projeto e monitorar essa iniciativa em São Miguel seria uma das poucas do mundo. E São Miguel Paulista é um dos pontos mais importantes de serviço da cidade. É um bairro que tem uma população muito grande de origem nordestina também. E antes da implementação desse projeto foi implantado o que eles chamam de Área 40, que é uma área onde a velocidade máxima é de 40 km por hora. Só que era assim, era uma placa aqui em cima, não tinha sinalização nenhuma sobre isso. E aí, esse daqui é o perímetro dessa área 40. Então, você falava assim, então no centro de São Miguel Paulista, você só pode andar 40 km por hora para minimizar o número de acidentes. Aqui você vê a estação de São Miguel Paulista, da CPTM, a Praça do Forró, e o centro da cidade com uma área bastante comercial aqui. Então, muita gente vem para cá para ir para o centro de São Paulo, enfim, é uma região com escola, mercado municipal, né? Parece bastante um centro de uma cidade menor, né? E é uma região que teve bastante acidente, né? 426 acidentes de trânsito em 6 anos, 145 acidentes envolvendo pedestres e 26 mortes no trânsito nesse bairro. E aí a gente consegue ver os mapas de acidentes, atropelamentos, acidentes e mortes.
E aí, qual que foi a ideia nossa, né? Como é que a gente vai fazer uma intervenção para melhorar a segurança do trânsito numa área tão grande? Será que a gente consegue melhorar as calçadas de todas essas ruas e calçadas? E aí a gente falou, não, vamos fazer uma estratégia diferente, vamos tentar fazer intervenções pontuais. Então a gente mapeou os principais trechos, né, os trechos mais perigosos aí, e tentou fazer intervenções nos cruzamentos, porque os cruzamentos a gente viu que eram os pontos onde a gente tinha mais acidentes de trânsito. E que a partir dessa mancha de pontos aqui, que a gente identificou, a gente gerou algumas intervenções para fazer com que os carros andassem mais devagar e que os pedestres tivessem melhores condições de trânsito. Tá? E aí a parte mais importante do projeto é esse trecho da Avenida Marechal Tito. A Avenida Marechal Tito era a antiga estrada que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. E aí depois fizeram a Marginal Tietê, junto do Rio Tietê, que é uma via expressa, uma rodovia, e essa antiga estrada virou uma avenida normal, mas ela continuou tendo um tráfego muito intenso e você tem 40 linhas de ônibus passando por ali. São um ônibus a cada 10 segundos. E aí, em São Miguel, 11% dos atropelamentos são causados por ônibus, quase o dobro da cidade de São Paulo, e aí, vendo essa imagem, você consegue entender por quê. Olha o tamanho a largura da calçada. E olha como está aqui a calçada pilhada de gente e como as pessoas acabam tendo que andar pelo asfalto para conseguir andar, porque é tão estreita a calçada que você não consegue nem passar com uma cadeira de rodas, porque ela já é estreita e ainda por cima você tem os postes aqui e gera uma situação de muita insegurança. Ela foi a avenida com o maior número de atropelamentos fatais em 2014 em São Paulo. E aí o que acontecia aqui? A gente tinha um fluxo de veículos indo e voltando, né, pela avenida, e a gente tinha um trecho aqui muito crítico. Esse trecho com a calçada muito estreita, ele fica principalmente aqui. E aí, o que a gente foi analisar? Qual que é a largura que a gente tem de espaço aqui? 1 metro de calçada, 3,5 metros para o ônibus, 3 metros para o carro. Ou seja, 14% do espaço é destinado para o pedestre, 40% do espaço é destinado para o carro e 46% para o transporte público. E como é que são as pessoas usando esse espaço? As pessoas usando esse espaço são 28% pedestres, 10% no automóvel individual e 62% estão no ônibus. Ou seja, olha que coisa. Você tem 40% do espaço sendo usado por 10% das pessoas. E aí a gente fez o seguinte exercício. Se a gente dividisse de forma equânime, ou seja, se a gente pegasse o espaço desse corte transversal e dividisse esse espaço para a quantidade de pessoas que usam ele, a gente teria essa situação aqui, onde a gente teria calçadas mais largas, o espaço do ônibus garantido, e a gente não teria espaço para os carros passarem. E aí que veio a ideia de falar o seguinte: vamos tirar o trânsito de carros da Avenida Marechal Tito. Então, a proposta que a gente fez foi tirar os carros de lá, deixar só os ônibus e fazer com que as calçadas fossem bastante largas. Afinal de contas, se trata de uma região de trânsito central. Então, a gente pegou e levantou também, colocou todo mundo no mesmo nível, porque se trata de uma situação especial. Então, os ônibus e os pedestres estão trafegando na mesma altura, não tem diferenciação de nível de altura, e a gente fez essa separação com balizamento. Por quê? Porque aí o ônibus tem a impressão de que ele está andando no lugar errado. E aí, com isso, ele reduz a velocidade e diminui a quantidade de acidentes. Então, numa situação como essa, que a gente tinha desse cruzamento, seria feita uma mudança dessa forma, o aumento das calçadas e a proibição do fluxo de carros nessa região. A gente também fez intervenções nas esquinas.
A gente fez o que a gente chama de travessia elevada, também para tirar o carro da zona de conforto, numa situação comum como essa, e elevar essas calçadas, aumentar a largura das esquinas e diminuir a distância das travessias, porque foi descoberto com pesquisas que quanto menor a travessia, menos acidentes de trânsito você também tem. Então, aumentar a largura das calçadas nas esquinas, você proibindo os carros de estacionarem nas esquinas e aumentando a largura da calçada nelas, você melhora também a segurança viária. Aqui também a gente tinha a Praça Getúlio Vargas Filho, que era uma praça que era uma grande rotatória que a gente propôs também uma reorganização do trânsito. A gente fez, essa daqui é a imagem dessa rotatória, e a gente começou a estudar quais eram os principais fluxos que, na verdade, passavam por aqui, e a gente descobriu que, na verdade, o trânsito que passava por essas ruas aqui era local. Não existia um trânsito muito intenso que passava por aqui. Já por aqui passava ônibus. Então, o que a gente acabou fazendo foi destinar o uso dos carros apenas nessa faixa, fazer um trânsito local permitir dar a volta aqui na praça e também o uso de bicicletas. E aí, depois que a gente desenvolveu o projeto, a gente fez um teste na região e pegamos a tinta e fizemos algumas atividades na região para testar a ideia, para ver se ela funcionava. E aí a gente vê como você diminui também a largura que o ônibus tem para andar, ele vai andar mais devagar. Então a gente reduziu, aumentou a largura das calçadas, criou algumas atividades aqui para experimentar a solução. Infelizmente, esse projeto não foi adiante, porque houve uma mudança da gestão municipal e a nova gestão que entrou na prefeitura não teve interesse de dar continuidade para o projeto, mas quem sabe no futuro o projeto possa ser implementado, né? Vamos torcer. E é isso. A gente aqui tem o endereço do nosso site, 23sul.com.br. A gente está no Facebook e no Instagram. E é isso. Perguntas? Oi, Luiz, tudo bom? Então, temos algumas Tudo bom. perguntas aqui dos alunos. Parabéns pelos projetos, né? Assim, como eu disse, para nós, o C realmente foi importantíssimo. Principalmente toda a questão que você mostra da malha viária, do estudo que você faz. E aí eu fico com duas perguntas, tá? A primeira, como vocês fazem esse trabalho, tá? Do impacto do sistema viário como ela vai gerar na região. Esse último, na verdade, você acabou até me respondendo já, né? Todo o estudo que vocês fizeram. Né, parabéns, foi um estudo maravilhoso dessa intervenção. Tá? Mas nos terminais rodoviários, porque assim, à medida que você faz o novo fluxo de entrada e saída de ônibus, tudo, você começa a mexer com o fluxo daquela região. E aí traz, inclusive, até o que você colocou, né, novos comércios, novos ambulantes, existe uma série de fatores que vêm. Então, eu queria saber se vocês conseguem imaginar uma progressão para esse estudo. E a segunda é mais ou menos já voltada ao que a professora Andréa perguntou também, que é a questão desse gerenciamento dos projetos, né? É algo que a gente conversa muito com os alunos, né? O projeto, o Escritório de Arquitetura, ele faz esse projeto de arquitetura, mas ele também tende a gerenciar, né? Então, eu queria que você desse um pouquinho dessa experiência, que às vezes eles ficam perguntando, mas como isso acontece, né? Como é que a gente pode gerenciar um projeto de um escritório de estruturas? Eu vi que você trabalha com muita estrutura metálica, né? A parte também dos complementares todos. Vou começar respondendo essa segunda pergunta. Na verdade, a gente costuma dizer que o projeto de arquitetura ele faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo, o projeto executivo. E por que a gente fala isso? Porque quando você olha para o projeto executivo de arquitetura, ele vai ter basicamente a posição das alvenarias e dos acabamentos, dos fechamentos, acabamentos, telhado, escadas e janelas. Mas o grosso do projeto, vamos dizer assim, a estrutura, não está no projeto de arquitetura.
Só que quem definiu como tudo vai ser é o projeto de arquitetura. Então, o projeto estrutural, ele vai depender basicamente do que o arquiteto definir. E aí, a partir do que o arquiteto coloca, se estabelece um diálogo entre o engenheiro e o arquiteto, e em cima disso você começa o processo de projeto, que acaba sendo muito coletivo, né? Os engenheiros dão muitas informações importantes para a gente no projeto. Às vezes você acha que está dando uma ideia que vai ser econômica, que vai ser fácil de construir, e aí o engenheiro mostra para você que não é bem assim. Às vezes você faz alguma coisa que o engenheiro não tinha imaginado em fazer dessa forma, e acaba que o arquiteto, ele vai ser a pessoa que tem a noção de tudo. E por isso que ele é a figura fundamental para fazer esse projeto de gestão das demais disciplinas, né? Ele vai ser responsável para que todos os sistemas acabem funcionando, tenham por onde passar, e o que a gente chama de compatibilização. E esse processo é muito importante. A gente vê nos projetos, às vezes a gente lamenta que a compatibilização não foi tão bem feita quanto a gente gostaria, ou que houveram soluções de obra que acabaram ficando um pouco diferentes por questão de instalações que tiveram que passar em lugares diferentes da maneira como a gente projetou. Então, esse controle de como as outras disciplinas vão interagir com a arquitetura é fundamental. Cabe ao arquiteto fazer esse gerenciamento todo. Nos contratos que a gente trabalha, foi o que eu falei, costuma ter uma empresa maior que acaba contratando a empresa de arquitetura, e essa empresa faz um pouco mais a relação com o cliente final, mas acaba que é o arquiteto que vai fazer com que todos os projetos... É como se fosse um maestro de uma orquestra, né? Você tem que fazer com que todo mundo toque junto ao mesmo tempo, a mesma coisa, não faça cada um o seu, que você vai ver, bate o cano onde está passando a viga, e enfim, e coisas terríveis começam a acontecer no projeto e acabam tendo que ser resolvidas na obra e não ficam tão bacanas quanto elas poderiam. E em relação aos fluxos, eu acho que é fundamental o arquiteto ser capaz de entender esses fluxos e ser capaz de organizar esses fluxos, mas a gente costuma fazer esse trabalho com base em estudos de tráfego realizados por engenheiros de tráfego, né? Muitos desses estudos são feitos com softwares de simulação de tráfego, onde você coloca ali os parâmetros de mudança desse sistema viário para entender o impacto. Você faz simulações desse impacto, mas aí, com base nessas simulações, você consegue organizar e fazer essa proposta, né? É o que eu acho um pouco, assim, um bom projeto urbano, um projeto de arquitetura com impacto urbano desse é um projeto que organiza. Então, é importante você fazer uma planta que consiga organizar o lugar, organizar os fluxos, deixar tudo claro, tudo limpo. Eu costumo dizer que se não está organizado, não está pronto. Se não está claro, uma solução limpa, uma solução clara, organizada, ela precisa ser repensada e refeita. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeito, não respondeu sim. E foi ótimo, que é justamente isso que a gente conversa aqui com os alunos, né? A importância do arquiteto numa composição desse projeto, né? Ele é que rege todos os outros. Muito obrigada. Exatamente. Vou deixar aqui para mais alguma pergunta, que ainda temos alguns minutos. Pessoal, vocês podem colocar tanto no chat, como também abrir o microfone e fazer a pergunta para Pompeu, tá? Fiquem à vontade. Pompeu, eu quero parabenizar. Que projeto lindo, né? A gente aqui Obrigado, encantado por tantos materiais, tanta tecnologia. A gente fica com sede, né, de querer estar perto, de querer ver, né? Um projeto como esse acontecer, né? Muito bacana. Como você falou dessa realização também aí profissional, da sua esposa lhe dar um respaldo, né? As pessoas também. Isso é muito bom, né? Mas eu tenho certeza que dentro de você, dentro do escritório, tem também aquela sensação de dever cumprido, né? Que você contribuiu exatamente com a sua cidade. Com certeza. E principalmente para a gente que estudou na universidade pública, que teve essa oportunidade, né, de
de poder dar um retorno do investimento que o Estado fez na nossa formação, a gente poder retribuir para a cidade é muito gratificante. É uma coisa que a gente sempre pensa, sempre coloca no nosso trabalho do dia a dia. E aí, meninos, nenhuma pergunta? Luiz, o que você falou é muito importante, porque é justamente que a gente comenta muito o papel do arquiteto, né? Como urbanista, ele tem essa visão, né? E a importância de observar e de mudar a cidade, né? Ele começa justamente naquela sua região e ele precisa ter esse olhar, né? Como você falou, o arquiteto ele está trabalhando muito isso com os alunos para que eles tenham esse olhar, né? Do macro, do que é um olhar realmente de urbanização num sentido maior, né, para todos. Com certeza. É fundamental isso, a gente ter uma noção do impacto do nosso trabalho na cidade, né, no espaço público, no espaço coletivo. Né? Não é porque você está fazendo um trabalho no lote privado que você não tem uma responsabilidade com o que está em volta, né? Tanto que você não pode fazer o que você quiser no seu lote. Existe um zoneamento da cidade, né? As leis municipais que determinam o que você pode e o que você não pode fazer. Porque por mais que seja um investimento privado, aquilo, eu faço a fachada da minha casa, ela vai ajudar a compor a paisagem urbana daquela rua, não é verdade? Então, a gente tem que ter sempre em consideração esse aspecto da arquitetura, esse aspecto público dos projetos que a gente faz, essa responsabilidade de fazer uma calçada mais larga, né? Essa questão que a gente fala da gentileza urbana, né? Da gente ser gentil, deixar calçadas largas, espaços generosos, francos, arborizados, né? São coisas que, se a gente não propõe, ninguém vai propor. E você fez um comentário sobre o primeiro projeto de Ribeirão Preto, né, que você disse que gostou dele justamente por ele ser um projeto mais clean, mais limpo, né, em uma cidade que tem uma parte realmente atrás com morros e grandes projetos, sempre brigando um pelos outros, né? Mas não é tão simples de um clean assim, não. Eu conheci esse terminal, parabéns. Eu fui, inclusive, de ônibus de São Carlos para Ribeirão Preto. Eu não sei se foi o meu olhar, eu digo aos meninos, né, que uma vez arquiteto, sempre arquiteto, a gente nunca deixa de viajar sem olhar para as coisas. E quando eu desci, a primeira coisa que eu olhei foi o terminal. E aí eu fui lá só para conhecer, para dar uma olhada, para ver. Olha só. Foi quando estava começando, na verdade, essa questão das passadas, as passarelas elevadas, né? Foi, acho que pelo tempo do projeto, foi um dos primeiros, estavam tendo as novas, a NBR voltando, a de 2008, né, apontando isso, né, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, eu fiz questão de andar e adorei aquela questão iluminada justamente em cima da passarela. Eu disse, nossa, que coisa boa aqui, parabéns, eu gostei bastante, viu? Obrigado, fiquei surpreso com essa visita.